Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico e do direito sucessório. Lembrando que dentro dos últimos dois blocos nós adentramos no título 3 da sucessão testamentária, onde já ventilamos no primeiro bloco, num primeiro momento, aí um conceito e num segundo momento acerca das características. Nesse bloco quero trabalhar com vocês outros dois assuntos. O primeiro deles seria sobre a capacidade testamentária. Então nosso tópico 3, capacidade testamentária, em outras palavras, quem tem a capacidade ativa para a realização, para a concreção do testamento. De acordo com o artigo 1857, é possível dizer que para o sujeito dispor de seu patrimônio, ou não, para terceiros, ele necessita ter uma capacidade geral. Em outras palavras, ele deve gozar de uma capacidade civil plena. Se nós fizermos então uma leitura às avessas, uma leitura numa perspectiva inversa, e é justamente isso que se encontra no artigo 1860, é possível dizer que os incapazes, eles não têm a capacidade ativa. Os incapazes, então, eles não possuem a possibilidade, não possuem a possibilidade, como é estranho, mas enfim, não têm a possibilidade do quê? De realizarem, de materializarem esse testamento. Sejam esse rol, que a gente pode falar, absolutamente incapaz e relativamente incapaz. E diga-se de passagem, artigo 3º e artigo 4º. Esses artigos 3º e artigo 4º, eles foram, de certa forma, revisitados. Revisitados após a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei, que seria a Lei 13.146 do ano de 2015. Uma lei que modificou justamente o rol dos absolutamente e dos relativamente incapazes. Antes, quando nós fazíamos a leitura do artigo 3º, absolutamente incapazes, aquele em que o direito, se a pessoa não estiver representada, o ato padece de total nulidade, eles falavam que eram absolutamente capazes os menores impúberes, menores de 16 anos, aquelas pessoas que não possuíam discernimento. Essa ausência de discernimento ainda continua sendo esculpida no artigo 1860. Então essa pessoa sem discernimento não pode, materializar, realizar o testamento. Mas eles falavam em razão de deficiência mental. Essa deficiência, hoje em dia, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela já não se mais aplica. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas têm o quê? A presunção da sua capacidade civil plena. Seria, então, essa a proposta, essa roupagem dada com esse estatuto. E, obviamente, a gente falava daquelas pessoas que transitoriamente não podiam exprimir a sua vontade. Hoje em dia, só são absolutamente incapazes os menores impúberes. Os menores de 16 anos. Esses indivíduos ainda não possuem, a possibilidade do que? De praticar aí, de materializar o testamento propriamente dito. Em contrapartida, se nós formos observar os relativamente capazes, esses sim podem testar. Ainda que o dispositivo fale, os incapazes não podem testar. Relativamente incapaz pode testar, E pode testar justamente com lastro, com base em alguns dispositivos. Primeiro dispositivo, é possível dizer que as pessoas que são menores púberes maiores de 16 anos, elas podem testar. Sério, prof? Mas elas terão o que para testar? Em regra elas não têm nada para testar. Vai testar um álbum de figurinha, Ou testa coisas que não possuem valor, como nós trouxemos, um testamento afetivo, um testamento ético. Mas, de qualquer forma, algumas pessoas podem ter bastante patrimônio aí com seus 16, 17, 18 anos, como exemplo, youtubers, jogadores de futebol e tudo mais. Olha que interessante. Então, se a gente viabiliza, por exemplo, maiores de 16 anos testar, aquele artigo 1860, ele está, de certa forma, errado. Porque hoje, então, a gente pode falar que só os absolutamente incapazes, essa leitura, não podem testar. É? Vou dar um outro exemplo de relativamente incapaz que pode testar. Os pródigos. Pródigo pode testar? Pode, gente. Pródigo pode testar. A preocupação do pródigo, e notem, o que é pródigo? Pródigo é aquela pessoa que tem um desvio de comportamento que gasta seu patrimônio de maneira imoderada, podendo reduzir-se a completa miséria. A gente pode dar o exemplo da oneomania, cibomania, Ou seja, mania por jogos de azar, mania por compras. Pessoas, então, que gastam seu dinheiro, como diz aquele ditado, com mulheres rápidas e cavalos lentos. Em outras palavras, a preocupação do pródigo é que o pródigo ele gaste o seu dinheiro em vida e não, obviamente, o que ele vai fazer com esse dinheiro depois de morto. Até porque a pessoa que está sendo beneficiada não tem nada a ver com isso, com a prodigalidade daquele, enfim, que está destinando aí seus bens. Então, o pródigo é um grande exemplo que pode testar. Então, os relativamente incapazes, apesar do 1860 não fazer essa diferença, relativamente incapazes podem testar. Absolutamente incapazes
não podem testar. Então, absolutamente não pode, relativamente pode, tudo bem? Mais uma vez, absolutamente não pode, relativamente pode, né? É essa a ideação, é essa a leitura que vocês devem realizar, perpetrar, concretizar, né, ao lerem o 1860. Diga-se de passagem, também quero trazer outras duas discussões aqui dentro. Gente, vocês não sabem o quê? A pessoa, quando ela realizou o testamento, quando ela materializou essa disposição de última vontade, ela gozava aí, né, de uma capacidade geral. Acontece que antes dela morrer, ela, enfim, teve uma incapacidade, né, posterior, uma incapacidade superveniente. Ela virou Toninho da Lua, né? Você não é Rutinha. Ela virou, em outras palavras, Jamanta. Jamanta não morreu. Então, eu quero saber, esse testamento que foi realizado, ele é nulo ou não é? Notem, a gente só vai saber se o testamento é nulo ou não é no momento da realização do ato. Então, se no momento que ele realizou o ato, ele estava capaz, em outras palavras, ainda que nós tenhamos uma incapacidade superveniente, né, aquele testamento não será eivado de eventual nulidade. Da mesma forma, se a pessoa realizou o testamento incapaz e depois se torna capaz, no momento que ela realizou, ela era incapaz, se ela não, obviamente, ratificou aquele ato será dotado de uma eventual nulidade. E notem, isso inclusive se encontra esculpido, talhado, cunhado aí, né, no artigo 1861. O artigo 1861, ele traz justamente essa ideação. Uma outra ponderação que a gente pode falar, ainda dentro de testamento, só para fazer um encerramento, é que o testamento, essa disposição de última vontade, ela não pode invadir a legítima. Lembre-se sempre, legítima é a proteção de 50% dos bens, né, que é destinada a quem? Aos chamados herdeiros necessários. Herdeiros necessários, a gente fala no 1845, cônjuge, ascendente e descendente. Lembrando que, em razão da decisão do STF, que julgou inconstitucional o artigo 1790, podemos falar que, além de cônjuge, ascendente e descendente, também abarcamos o companheiro, não é isso? Leve, leve, prof. Show de bola. Bem, já que nós entendemos tudo isso, né, entendemos a capacidade para testar, notem, capacidade para testar, capacidade ativa, só aqueles que têm capacidade geral, tudo bem? E, obviamente, podemos trazer essa observação, e os relativamente incapazes também. Eu quero falar do quê? Do nosso quarto tópico. Qual que é o quarto tópico? Gente, eu estava falando de uma eventual ação de nulidade. Agora, ação de nulidade. Qual que é o prazo para a interposição dessa ação? Qual que é o prazo, então, para a interposição do pedido da anulação ou nulidade de um testamento que já foi realizado, que já foi concretizado? E aí surge uma discussão. Uma discussão, prof, no prazo? No prazo, gente, olha que loucura. Por quê? Porque nós temos um dispositivo, esse dispositivo é o artigo 1859, ele não faz a diferenciação acerca da nulidade absoluta e nulidade relativa. E ele vai dizer assim, ó, que o prazo, né, para eventual impugnação do testamento é um prazo de 5 anos contados da data do registro. Então, a partir do momento que se materializa o registro, né, do testamento propriamente dito, ele tem, o indivíduo que queira contestar, impugnar, tem um prazo de 5 anos aí para realizar essa contestação. Acontece o seguinte, uma primeira corrente entende que esse prazo de 5 anos ele vale tanto para a nulidade absoluta quanto para a nulidade relativa. Como assim, prof? Porque o código ele não fez a diferenciação. Ele falou que a impugnação é no prazo de 5 anos. Que impugnação? Nulidade absoluta ou nulidade relativa? Se o código não explicitou, se o código não especificou, né, esse prazo vale para ambas. E daí a gente vai falar assim, não, mas calma aí, nós temos alguns dispositivos que trazem prazos diferentes, né, para nulidade absoluta e nulidade relativa. Artigo 178, 177 aí do Código Civil. Né? Show de bola, tudo bem, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Mas para essa primeira corrente, eles vão falar assim, ó, nessa situação de antinomia, como que a gente resolve a antinomia? Esse conflito, né, de normas? Por 3 critérios. Quais critérios? Hierárquico? Não, os dois estão no Código Civil, não é hierárquico. Cronológico, né? Cronológico, na verdade, é sempre o primeiro. Não é o cronológico. Por que o cronológico não é? Porque os dois estão no mesmo Código Civil e o mesmo Código Civil é do ano de 2002, né? Em outras palavras, qual que seria o critério? Seria o critério da especialidade. Então eles vão falar, olha, o direito sucessório
ele trabalhou com esse prazo distinto, específico, então ele prevalece sobre o prazo geral, aplicando para a nulidade absoluta e relativa ao prazo de 5 anos. Tudo bem? Acontece que, apesar dessa ser a corrente majoritária, né, nós temos uma segunda corrente. Uma segunda corrente, diga-se de passagem, que eu me filio, né? Que eu entendo porque é mais correta. Ai, prof, mas você e quem mais, né? É óbvio, tipo, pessoas com cabedais aí doutrinários muito maiores, né? O São Rosenwald, né? Podemos falar aí, por exemplo, do Tartucci, podemos falar do Cristiano Chaves. Então, vários outros doutrinadores, eles entendem que não, que está errado. A gente não pode fazer uma leitura assim, sem fazer uma perspectiva do sistema propriamente dito. Por que do sistema propriamente dito? Porque nós temos um artigo, que é o artigo 169, que ele fala assim, gente, esse prazo ele só pode ser aplicado para nulidade relativa. Por quê? Porque nulidade absoluta é uma nulidade tão séria, mas tão séria, mas tão séria, que pode ser interposta o quê? A qualquer tempo. A nulidade absoluta ela não convalesce, ela não sana com o perpassar do tempo, né? Em outras palavras, com o percorrer aí, né, do prazo. Então você pode interpor a eventual nulidade absoluta a qualquer momento, né? Como diria então Severus Snape, que também é filiado a essa corrente, poderia ser interposto always, não é isso? Sempre, né? A qualquer instante. Show de bola? Então, dito isso, terminamos pelo menos as lições comezinhas dentro da sucessão testamentária. Lições essas, né, que já trouxemos para vocês. São 4 tópicos. Quais os tópicos? Só rememorando. Conceito, características, além de conceito características, né? Capacidade ativa e derradeiramente prazo para eventual interposição aí de ação de nulidade ou anulação. Dito isso, deixo para vocês desde já um forte abraço e obviamente excelentes estudos, gente. Até mais, tchau, tchau.